Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, desta vez com Carlos Alberto Gonçalves, deputado do PSD. Muito bem-vindo. Muito bom dia, ou muito boa tarde. E começando por falar também por onde foi eleito pelo Círculo da Europa. Para quem não sabe, temos dois círculos externos, o Círculo da Europa e o Círculo do resto do mundo. O facto de ser eleito por um círculo externo e de Portugal ter uma diáspora muito grande, comunidades portuguesas em muitos países, também no caso de França, onde habita, sente que é diferente do que ser eleito por um círculo eleitoral do território português, e isso traz responsabilidades acrescidas, nomeadamente quanto ao incentivar a participação cívica também desses cidadãos na vida nacional? Olha, desde logo é uma grande honra ser deputado à Assembleia da República. Porque eu acho que na política há muitos cargos, mas o cargo de deputado à Assembleia da República, numa democracia representativa, é algo extraordinário. Nós somos deputados de todos os portugueses, é verdade, mas temos os nossos círculos eleitorais de eleição e eu represento uma área que eu considero primordial para o nosso país. Eu acho que o país, a realidade dele é isto mesmo, é os portugueses que vivem no seu território e aqueles que vivem fora do seu território, porque Portugal é muito mais que um território, Portugal é o seu povo, e realmente é uma grande honra, um privilégio, mas uma responsabilidade muito grande, porque as comunidades portuguesas têm uma ligação ao país específica, eles próprios vivem em realidades sociais, culturais e políticas também elas específicas, e por isso é necessário ter uma atenção muito peculiar, muito particular a estas comunidades, porque defender os portugueses na Assembleia da República que residem no espaço da União Europeia é uma coisa, defender aqueles que residem fora do espaço da União Europeia é outra, e portanto há nuances muito grandes e é uma grande honra para mim, um privilégio, até porque eu sou oriundo das próprias comunidades, só fiz política numa estrutura do meu partido nas comunidades e fui o primeiro deputado, digamos, imigrante a chegar à Assembleia da República, e recordo-me bem dos primeiros tempos que aqui cheguei, em que realmente era uma novidade, mas não devia ser-lo. E falando um pouco da sua vida, porque antes de ir para a França cresceu em Castelo Branco, mais propriamente em Sarnadas do Ródão, o que é que se lembra desses tempos de infância? Eu lembro-me pouco, em Sarnadas do Ródão vivi pouco, ela é a minha naturalidade, digamos, oficial. Eu vivi a minha infância no Porto, depois até tive algum tempo aqui na região de Lisboa. Meu pai, por razões que aqueles que estão a ver o programa perceberão, teve que sair de Portugal em 1972, e depois a minha mãe sai para o estrangeiro, vai ter com o meu pai, e eu vou para Castelo Branco, viver como muitos imigrantes, filhos de imigrantes fizeram, é viver com a família. Fui criado praticamente a minha adolescência pelos meus tios, e Castelo Branco, o período da minha adolescência foi um período extraordinário. Eu tive a felicidade de viver numa cidade, ou pelo menos aqueles que eu conhecia como amigos na minha cidade, que me permitiram ter uma adolescência que eu considero, até comparo às vezes com outros amigos meus, que eu posso considerar muito feliz, apesar de não estar com os meus pais, e isso é algo que nos marca para a vida quando a gente cresce sem os pais por perto, ou seja, ganha-se uma autonomia e uma responsabilidade que talvez me tenha ajudado também naquilo que é hoje o meu percurso na política, a capacidade de eu ser autónomo, ter ideias próprias, ou pelo menos procurar ser autónomo e procurar ter ideias próprias, porque vezes na política estamos sempre condicionados a disciplinas, a ideários políticos e a perceber que a nossa posição é mais uma entre muitas, e que portanto temos que aceitar as posições do conjunto e da maioria e não só as nossas. E sente que a sua família também incentivou essa paixão pela política? Sobretudo o meu pai, a minha mãe não, porque eventualmente não queria ver repetido o caso que viveu com o meu pai há uns anos atrás. Antes, o meu pai tinha uma enorme paixão, eu sempre desde muito novo estive envolvido nas causas políticas, não é por acaso que chega à política também pela via sindical. Tive um trabalho ainda muitos anos associado a um sindicato, trabalhei, fui dirigente, e para a minha vida foi toda ela associada à política, ao sindicalismo, ou seja, naquilo que é uma causa pública, na defesa dos interesses daqueles que a vários momentos representei. E realmente acho que é uma atividade muito nobre, neste caso ainda maior por ser deputado da Assembleia da República. E quando é que decide ir para a França? Eu praticamente não decidi, foram questões familiares, que eu fiz um concurso, acabei por entrar, não tinha grande vontade
fiz aquilo para corresponder ao pedido do meu pai, simplesmente por razões familiares, ou se a minha mãe não estava muito bem de saúde, acabei por ir para a França com uma expectativa de regresso nos primeiros 3 meses, e há alguns imigrantes que talvez estejam a ver esta entrevista, se calhar estão-se a lembrar, eu também fui para o estrangeiro para estar lá 6 meses, 1 ano, e fiquei lá uma vida inteira, e foi isso que aconteceu. Acabei por ficar lá, estudar lá, ter família lá, ter filhos lá, ter os meus pais lá. O meu pai já faleceu, mas a minha mãe ainda lá reside, e a parte dos meus amigos são todos residentes nas comunidades, nomeadamente na região de Paris, e alguns de Castelo Branco da minha primeira fase da vida, mas os meus amigos mais próximos estão praticamente todos na região de Paris a viver. Alguns regressaram, mas muito poucos. Muitos beirões, então? Há alguns beirões. Eu também sou de outra parte do meu pai, mas sabe, nós no estrangeiro, independente de defendermos muito a identidade do nosso distrito, do nosso concelho, da nossa freguesia, às vezes até do nosso lugar, quando estamos fora, independentemente de vingarmos bem essa identidade regional e local, nós temos algo de fundamental que é transversal, é sermos todos portugueses. Eu acho que lá fora há um espírito de ser português, por vezes, mais forte até quem vive no território nacional, que às vezes até não percebe aquilo que o país tem de bom, e às vezes também não percebe aquilo que o país tem de mau. Quem está no estrangeiro pode realmente avaliar de forma diferente, à distância, percebe aquilo que Portugal tem de bom e de muito bom, e também percebe aquilo que Portugal precisa de corrigir para se tornar, eventualmente, não digo um país ideal, mas um país ainda melhor, e que evite que regularmente e por vários ciclos os portugueses tenham que sair do seu país. A comunidade portuguesa em França, e especialmente também em Paris, é muito grande e tem uma longa história desde o tempo em que se dava o salto, e foi também uma história difícil de adaptação e uma história dura do próprio desenvolvimento e da implementação dessa comunidade. Como é que, passado tantos anos e tendo acompanhado desde 82 essa evolução, quais é que foram as grandes diferenças e como é que se deu essa integração? Porque vemos, por exemplo, muitos portugueses a participar mesmo na vida política francesa. Isto é assim, a história da imigração portuguesa, seja ela na Europa ou fora da Europa, é uma história de superação de dificuldades. Eu acho que é um feito notável. Eu acho que Portugal tem grandes momentos da história, mas a leva da imigração é algo extraordinário. Se na Europa foi difícil, fora da Europa então foi extraordinariamente difícil para mim também, esta redundância. A superação de dificuldades foi extraordinária. Numa primeira fase a instalação foi muito difícil, sobretudo nos anos 60, princípios dos anos 70. Depois dessa fase de instalação, os portugueses conseguiram passar para uma segunda fase, que é a fase de integração. Todos pensavam que os portugueses iriam ser assimilados. Estou a falar muito particularmente do exemplo da França, mas a identidade tão forte que a identidade portuguesa permitiu que, apesar de integração ser uma integração muito conseguida, não há uma total assimilação. Nós conseguimos ter terceiras e quartas gerações de pessoas que são francesas ou que são de outra nacionalidade, alemãs, ou que se viverem na Alemanha, ou se viverem no Luxemburgo, luxemburgueses, mas que continuam a estar ligados ainda sentimentalmente e culturalmente ao país de origem dos seus pais, dos seus avós ou dos seus bisavós. Isto é qualquer coisa de notável quando nós sabemos, e uma das razões que me fez entrar na política, muito particularmente na área das comunidades, é que o nosso país nunca soube, continua a não saber, de ter políticas claras para a aproximação das comunidades portuguesas ao nosso país. E basta ver que ainda continuamos, eu fui secretário de Estado das Comunidades, continuamos a ter apenas uma Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, quando esta tal leva, esta superação de dificuldades, esta capacidade de dupla pertença, de ser nacional de um país e manter uma ligação a Portugal, é uma mais-valia extraordinária. Falou-me da afirmação política. Eu há pouco tempo participei no Congresso da Associação de Autarcas de Origem Portuguesa, cívica, em França. Em França nós temos entre 8 a 10 mil portugueses eleitos nas autarquias. Temos 4 deputados na Assembleia Nacional Francesa. Nós temos vários de conselheiros departamentais e conselheiros regionais, e nas eleições que vão ter lugar no final de junho, temos mais de 200 candidatos de origem portuguesa. Isto é qualquer coisa de extraordinário e pouco conhecido em Portugal. Agora, e temos 2/3 dos portugueses de França já são franceses. Temos outros países onde, sem haver este nível tão grande de integração, o nível é muito evoluído, como na Alemanha. O próprio Reino Unido, que é uma comunidade muito heterogénea, porque tem a comunidade tradicional de 60, 70 mil e todos os outros que chegaram nos últimos 15, 20 anos, mas todas as nossas comunidades têm níveis de integração muito positivos quando comparados com outras comunidades.
Estou a falar de uma círculo eleitoral, como é evidente. O exemplo de França é um exemplo completamente distinto, até porque culturalmente e somos muito próximos, e a França teve sempre uma grande capacidade de integração de tudo o que é populações católicas e europeias. A partir daí, a França tem mais dificuldades. No caso português, é um caso de grande sucesso e também de uma forma de estar de Portugal que, estando fora, acaba sempre por manter uma ligação a Portugal. Eu falo para os meus filhos são binacionais, nasceram em França, estudam em França e assumem-se claramente como portugueses sem qualquer tipo de problema, apesar de serem nacionais franceses e terem como qualquer francês, no dia-a-dia, contribuir para o desenvolvimento daquele país. As comunidades portuguesas, os imigrantes portugueses, como muitos lhe querem chamar, são realmente um exemplo de que somos um povo, que na história o marcou, capaz de superar dificuldades. É tempo, talvez, de pensarmos que esta gente da imigração, estas gentes da imigração, talvez tenham a possibilidade de poder ainda mais contribuir para o desenvolvimento deste país. Hoje, com o aproximar, sabe, a geografia é a mesma, mas hoje é tudo mais próximo. Hoje, num clique, consigo estar em Paris e chegar eventualmente a Sarnada da Roda. É muito simples para mim. E, portanto, hoje é tudo mais fácil e temos que aproveitar este potencial. E, por isso, o meu trabalho na Assembleia da República tem sido todo muito em volta dos direitos políticos das comunidades portuguesas e muito em volta do reconhecimento e do aproveitamento desta mais-valia para o desenvolvimento de Portugal. Portugal será mais forte e mais capaz de contar com todos os portugueses e, portanto, se contar com estes portugueses, terá certamente outras possibilidades de desenvolvimento. É a minha opinião, que infelizmente, começa a ser partilhada por muitos deputados, que não sendo deputados eleitos da imigração, percebem até pela forma como estão nos seus territórios, da importância das comunidades portuguesas para o desenvolvimento dos seus territórios. Estou a falar de concelhos e distritos de Portugal. E dessa experiência governativa, o que é que também o marcou mais nesse período como secretário de Estado? Para já permitiu-me conhecer melhor o círculo fora da Europa, porque eu estou muito para a Europa e ainda por cima as pessoas já perceberam que os exemplos que eu dou são da Europa, que eu gosto de falar daquilo que conheço melhor. E isso foi algo muito positivo. Estive com as comunidades no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, e isso permitiu-me ter eventualmente uma visão diferente e não tão centrada no meu círculo eleitoral, onde, quando falamos dos portugueses que estão na África do Sul ou que estão no Brasil, na Europa acaba tudo por ser mais fácil. Estamos num quadro, estamos na União Europeia a maior parte, tirando os portugueses que estão na Suíça, e agora há portugueses, mas em pouca quantidade noutros países, e fora da Europa é uma realidade muito diferente, as pessoas vêm pouco a Portugal e, portanto, é extraordinário perceber que estamos a falar, eu quando estive na Argentina, pessoas que não vinham a Portugal há 50 anos e o amor que tinham para o nosso país é qualquer coisa de, sinceramente, inexplicável. Também o sentimento que o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, apesar do conhecimento que pode ter, eu posso ter muitos defeitos, mas ninguém retirará o mérito de eu perceber um pouco da área, porque venho da área, fiz política na área, os meios que o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem, o orçamento tem à sua disponibilidade para poder atuar, não é aquilo que eu totalmente gostaria. Quando fui Secretário de Estado, tentei pelo menos inovar um pouco e estive associado com um ex-colega meu, que na altura ainda não era, tinha sido deputado, Diogo Vasconcelos, a um teste de voto eletrónico online. Estamos a falar início de 2005, numa tentativa já também de aproximar aqueles que estão fora de Portugal. Foi uma experiência curta, porque eu só estive no governo 8 meses, mas foi uma experiência que acabou, permita-me ter outra vez a relevância, de me dar experiência e de ter uma noção mais abrangente do que é o mundo das comunidades portuguesas e não ficar tão centrado naquilo que são as questões da Europa. E por isso esta é uma matéria que eu lhe digo, as comunidades portuguesas, a imigração não é uma só realidade, são 2 círculos eleitorais e muitas realidades. E essa maior integração também passa com um sistema de voto diferente que permita diminuir essas taxas de abstenção elevadas? Passa por isso, mas nós tivemos que lutar primeiro para participar. Primeira vez que entrei nesta casa foi com o meu pai. Andávamos nós a lutar para que os portugueses residentes no estrangeiro pudessem votar para o Presidente da República. Jamais imaginava que viria aqui ser deputado, até porque antes de mim nunca ninguém tinha conseguido ser deputado vindo do estrangeiro. E, portanto, andámos a lutar para o voto das presidenciais. Ainda hoje tive projetos na última legislatura e agora
de uniformização da metodologia de voto, porque o voto presencial, ter que deslocar ao consulado quando estamos a 1.000, 2.000, 3.000 quilómetros, parece-me impossível que as pessoas vão votar. Poderá haver um caso, mas será apenas um caso, a exceção confirma a regra, e realmente as novas tecnologias podem ajudar. No entretanto, temos que associar várias metodologias, mas dar a possibilidade dos portugueses no estrangeiro contribuírem para as decisões em Portugal é aproximar os portugueses que estão no estrangeiro do nosso país e atribuir ao nosso país, ou pelo menos dar, em termos eleitorais, as condições do nosso país se rever na sua própria realidade. Temos aqui 10 milhões de portugueses e temos cerca de 4, 5 milhões lá fora que têm uma ligação forte com o país. Estive sempre pronto a discutir esta questão, porque eu compreendo que possa haver aqui algum medo, a política e o voto e a alteração das metodologias. O que, apesar de tudo, evoluiu-se alguma coisa nos últimos anos. Esperemos que possamos, num futuro próximo, ter condições de trazer para as decisões nacionais todos aqueles que estão lá fora. E já agora, se os ao trazermos, e com o contributo deles no plano político, é uma forma de os associar mais, de os agregar mais ao país e, por isso, fundamentais para o investimento e para o desenvolvimento. Eu digo isto ainda mais para os territórios de baixa densidade que tanto necessitam de investimento e, como sabe, e há muitos presidentes de Câmara que o reconhecem, e há presidentes de Câmara que fazem um trabalho notável com a sua diáspora no estrangeiro, é preciso reconhecê-lo aqui, de todas as áreas políticas, é preciso também dizê-lo, e já são fundamentais, mas ainda poderão ser, o seu papel poderá ainda ser mais relevante no desenvolvimento de alguns conselhos. Mas se há estrutura aqui em Portugal, isto que atende, ou pelo menos percebe a realidade das comunidades portuguesas, são muitas vezes os municípios portugueses, e aqui vai o meu elogio. E tem também um papel importante no Conselho da Europa, uma organização que às vezes não é tão falada, porque fala-se muito da União Europeia e não se fala tanto da organização da grande Europa. É vice-presidente da Subcomissão de Educação. Sou presidente. Presidente de Educação, da Subcomissão de Educação, a Juventude e Desporto. De que forma é que uma organização política tão grande, que abrange a totalidade da Europa, excepto a Bielorrússia, que tem sido muito falada, pode ter impacto nestas áreas na vida dos cidadãos? Eu acho que o Conselho da Europa, no fundo, para Portugal até foi uma escola para a entrada na União Europeia, mas o Conselho da Europa trata praticamente todas as temáticas, mas há um conjunto de valores, que é o valor da democracia, do Estado de Direito, do respeito à diferença, dos direitos do homem. Todas essas matérias são matérias que o Conselho da Europa está há muito tempo atento. Particularmente, eu neste momento estou com um relatório sobre as políticas de crise para o desporto, e se há vários temas que são mencionados, como a questão do financiamento, sustentabilidade financeira, regras sanitárias, depois há sempre a questão social. Porque o desporto, e repara a importância que o desporto teve nas nossas comunidades, a sua integração passou pela criação de muitos pequenos clubes e que jogavam com clubes franceses, como é evidente, e permitiu a integração ao longo do tempo, foi fundamental. Mas o desporto é fundamental para a integração, para a inclusão social e também para a coesão social. E, portanto, estas matérias no Conselho da Europa são tratadas sempre com esta visão de valores que são os pilares, digamos, de uma instituição que Portugal é membro há muitos anos, e para mim foi uma enorme honra ter sido escolhido pelos meus pais para presidir esta subcomissão, que me honra a mim, que honra a Assembleia da República, porque eu estou a representar na delegação da Assembleia da República, e que honra Portugal, como é evidente. E aqui em São Bento, qual é que, da sua vasta experiência já enquanto deputado, quais foram os momentos que marcaram mais? Aqui, tirando o primeiro dia que aqui cheguei, que realmente marca-me no plano individual, eu acho que tive muitos momentos. O primeiro momento é quando percebi que no meu grupo parlamentar, e depois até em todo o Parlamento, eu já não era visto apenas como um deputado de imigração. Os meus colegas perceberam que a imigração fazia parte do todo nacional, e o meu grupo parlamentar percebeu isso muito cedo. Nós não éramos um apêndice, não somos um apêndice, somos parte integrante deste país. E eu sou deputado da Assembleia da República da mesma forma que os meus colegas. E, portanto, isso o meu grupo parlamentar percebeu muito rapidamente. E, portanto, acho que esse foi o perceber que, a partir de uma certa altura, deixou de haver essa distinção. Depois tive muitos momentos, fui coordenador da Comissão de Negócios Estrangeiros, do meu grupo parlamentar, fui coordenador da Comissão dos Assuntos Europeus do meu grupo parlamentar, tenho 2 mandatos como vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, também ajudei para que a Comissão tivesse este nome, porque é um pilar
da nossa política externa, mas se há um debate que a mim me marcou porque estive envolvido nele de uma forma muito clara, foi quando há alguns anos atrás houve aqui uma proposta para acabar com o voto por correspondência, ou seja, só havia para todas as eleições o voto presencial, e fomos derrotados na primeira votação na Assembleia da República, houve o veto do Presidente da República, o texto regressou ao Parlamento, era preciso uma maioria de 2/3 e foi possível, no regresso do texto à Assembleia da República, chumbá-lo e permitir que, pelo menos para as eleições relativas, o voto por correspondência se mantivesse. Eu tive medo, que digo assim, como é que é possível eu vir para a Assembleia da República com um mandato, ou pelo menos com a promessa junto dos meus eleitores, de tudo fazer para que fosse alargada a participação, e logo quando eu estou na Assembleia da República é que pode acontecer o contrário, independentemente do que eu me bati, e estou nos registros da Assembleia da República, e da forma como eu tentei, no meu grupo parlamentar, liderar o processo da oposição a esse projeto. Felizmente o veto do Presidente da República permitiu o regresso à Assembleia da República, depois que é preciso 2/3, foi chumbado, e hoje já nem se fala disso, isto parece impossível. Portanto, esse foi um momento crítico porque eu temi o pior. Aconteceu-me logo aquilo que quando eu queria ao contrário, aconteceu precisamente aquilo que... Mas foi um momento muito vivo, muito quente, e que acabou por correr bem, mas eu acho que ele nem devia ter ocorrido porque não me parecia correto esse tipo de proposta, mas nós na Assembleia da República temos que respeitar todo o tipo de propostas. Talvez o momento que o povo costuma dizer mais quente. Pois há muitos episódios, porque a vida parlamentar é uma vida cheia de episódios, momentos bons, momentos maus, momentos em que a gente acerta, momentos em que a gente erra, e aquilo que é bom na política, sobretudo, é primeiro ouvir os cidadãos, por isso eu tento ter um trabalho de proximidade, apesar do tamanho do meu grupo, do meu círculo eleitoral, de estar junto dos cidadãos, porque se a política é resolver os problemas das pessoas, parece-me difícil, por mais entendido que nós sejamos, sem ouvir as pessoas, que lhes possamos resolver os problemas. Esse é aquilo que é essencial, e depois, na Assembleia da República, a gente, ou pelo menos os deputados, devem perceber que quando se cometem erros, tentar corrigi-los para que no futuro possamos acertar mais. A experiência também permite isso, e permite, por vezes, aquilo que eu ganhei com a experiência de parlamentar é não ir tanto ao pormenor, mas ir ao essencial. Porque, por vezes, quando nós queremos discutir muitos temas, acabamos por não conseguir o essencial. E o trabalho político também tem que haver alguma habilidade parlamentar, é certo, do uso da palavra, mas também uma estratégia para fazer aprovar aquilo que é claramente essencial para aqueles que nós queremos defender, e neste caso os portugueses que residem no estrangeiro. E qual sente que, da sua experiência profissional e académica, qual foi o período da sua vida que o auxilia agora mais a desempenhar estas funções políticas? É assim, eu acho que o percurso académico é sempre importante, e até porque eu estudei em França, numa enorme faculdade, e tive comigo estudantes, hoje é mais fácil isto, não é? Oriundos de tudo o que era países e continentes, e muitas vezes jovens que não tinham meios, portanto viviam com bolsas e estavam com problemas até de estatuto de residência, ou seja, isso permitiu-me aquilo que nós chamamos muito ter mundo. E eram exemplos de humildade, porque eu, apesar de tudo, tinha condições para estudar, para ter transportes, tinha alojamento, e havia colegas meus que viviam em situações extremamente difíceis, até tinham receio de regressar ao seu país. E por isso deu-me uma visão da vida muito peculiar. Depois o sindicalismo, que é uma escola de vida notável. Eu recordo-me quando cheguei ao meu sindicato, nós não tínhamos estatuto profissional, os trabalhadores consulares, porque eu sou funcionário consular, tínhamos funcionários que trabalhavam em algumas embaixadas, em situações perfeitamente inacreditáveis, e nós conseguimos, com um combate muito complicado, um combate muito difícil, até com várias paralisações. Eu recordo-me, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, no momento em que conseguimos o estatuto profissional, foi Presidente da Assembleia da República, o Dr. Jaime Gama. Com ele tive grandes momentos aqui na Assembleia, fora deles, e eu várias vezes liderei, com outros colegas meus, movimentos para a lição dos consulados, para conseguirmos obter o mínimo para os trabalhadores que exerciam funções em condições muito complicadas. Isso foi conseguido, hoje é uma realidade completamente distinta, mas realmente o sindicalismo permitiu-me ganhar, digamos, passa a expressão, um estofo para perceber que defender os outros, quando nós sabemos que temos razão, é algo de que, é o que eu digo, é uma atividade que deve honrar aqueles que têm a sorte,
e o privilégio de um dia poderem exercer, que é o caso neste caso deputado da Assembleia da República. Por vezes tem-se uma ideia muito negativa dos deputados, mas eu acho que aquele que foi deputado, eu falo por mim até porque eu acho que é uma honra e um privilégio e portanto tudo devemos fazer para honrar a função que exercemos e nomeadamente o que é mais importante nesta função é a ligação que conseguimos manter com aqueles que representamos e que nos elegeram. Estamos agora para a segunda parte da nossa entrevista e vamos já direto às nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Acho que as duas coisas estão ligadas. Eu acho que para se ter grande ambição tem que ser humilde, porque senão não vamos lá. Mas eu prefiro a humildade. Cães ou gatos? Cães. Centro ou direita? Centro. Sagres ou Superboc? Indiferente. Amália ou Marisa? Amália. Como é que é uma semana na sua vida? Quando não há pandemia, uma semana é de terça à sexta-feira estou em Lisboa, na Assembleia da República, sexta a seguir às estações chego para o aeroporto, vou para casa, se tenho atividade na região de Paris, fico em casa ao fim de semana, agora já tenho os filhos criados, portanto já não tenho necessidade ainda de tentar ir à escola, como tentei durante muitos anos, levá-los e buscá-los, atividades esportivas, mas normalmente também tenho, como deputado da Assembleia da República, de ir à Suíça, à Alemanha, ao Luxemburgo, ao Reino Unido, à Holanda, à Bélgica. Sábado de manhã, quando tenho esse tipo de atividades, saio por comboio ou por avião para esses países, regresso normalmente no domingo à noite ou na segunda de manhã, passo a segunda-feira à tarde em casa e terça-feira regresso para cá, isto periodicamente, depois com outras atividades pelo meio, mas é mais ou menos isto. É muito cansativo. Acaba por ser cansativo, mas eu quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, porque eu não me queixo, quer dizer, só é deputado quem quer dizer, é daquelas coisas que eu costumo dizer, eu acho que dentro daquilo que é possível, sim, ainda por cima, hoje é mais fácil porque os meus filhos já estão crescidos, mas ainda tenho a minha mãe está com muita idade, está na região de Paris, precisa de alguma assistência. E depois também tenho a minha vida particular. É verdade que, por estar em França há muitos anos, a minha vida, no que diz respeito a amigos, sobretudo a área cultural, faço-a mais lá do que cá, também é lá que passo o fim de semana e que tenho mais tempo, mas pronto, esta dupla vida, dupla pertença, não é só o Carlos Gonçalves, tem muitos imigrantes hoje que têm, até pelo investimento que têm em Portugal, têm vidas parecidas com a minha, porque têm investimentos em Portugal e andam sempre no ida e volta, porque hoje é muito mais, hoje, com a pandemia não, mas sem pandemia, a relação, por exemplo, entre portugueses que vivem na França, na Alemanha ou no Reino Unido com Portugal, é de uma mobilidade enorme. Campo ou cidade? Essa é uma daquelas, eu sou geógrafo de formação, o campo para mim é algo que me diz muito, mas também já sou um bichinho da cidade, eu diria viver como vivo nos arredores de uma grande cidade. Éder ou Aristides Sousa Mendes? Perdão? Éder, o jogador, ou Aristides Sousa Mendes? Essa também é uma pergunta muito difícil, quer dizer, essa é daquelas perguntas que nós temos grandes dificuldades em responder. Eu diria aos dois, não tive, e felizmente não era vivo no momento em que o Aristides Sousa Mendes teve uma atitude como diplomata que honra Portugal, é preciso que se diga. Mas também é verdade que o Éder, com um percurso de vida notável, que representa muito o que é o nosso país, acabou para mim, que sou franco-português, digamos assim, em termos desportivos, que foi um momento de glória e de, sabe, eu vivi muitos momentos em que a França acabou sempre por levar a melhor sobre nós em competições internacionais. Portanto, não me vou pronunciar, mas o Éder foi o mais recente e aquele que eu vivi intensamente in loco. Macron ou Hollande? Isto é assim, como político, no desenvolvimento da ação política, diria Macron. Macron é mais próximo de mim do que o Sr. Hollande. Como políticos, diria Hollande, porque o Sr. François Hollande, como Presidente da República, teve comigo 2 momentos, sobretudo um precisamente no Conselho da Europa, que foi testemunhado por vários colegas da Assembleia da República, que eu, como é evidente, como pessoa e como homem, prefiro François Hollande. Políticas é diferente, o Sr. Macron é mais próximo do meu ideário político. Portanto, está a haver uma pergunta que é difícil de responder. Tenho uma grande admiração e consideração pelo antigo Presidente da República, François Hollande. Eixo do mal ou circulatura do quadrado? Ambos, não vejo... Se quer que lhe diga, às vezes nem vejo grande diferença, porque agora eu acho que é importante que a política seja vista com rigor, mas também acho fundamental que haja, porque o eixo do mal vai também já para o lado, por vezes, do humor,
e da sátira, permitam-me, e nós também precisamos disso, acho que é fundamental. E o espírito crítico da atividade política é essencial, dentro de normas, mas tem que haver, portanto não me vou pronunciar muito, acho que são complementares, mesmo de vez em quando acho que se acabam por se interceptar. Biden ou Boris Johnson? Perdão? Biden ou Boris Johnson? São duas realidades completamente distintas. Eu acho que o Boris Johnson escreveu uma excelente biografia do Churchill, tem um lado, tipo, sou um grande fã do rock dos anos 60 e 70, tem um lado assim, a fugir para esse tempo, mas eu penso que o Biden, até pelas expectativas que nos está a criar a todos nós, neste momento diria Biden. Vamos ver se não me arrependo dentro de algum tempo. Hermano José ou Ricardo Araújo Pereira? Hermano José. Sonho ou realidade? Sonhar é sempre... O sonhar é que faz avançar. 230 ou 180? 230 ou 180. A pergunta vai mais longe. Eu não sei se a redução do número de deputados resolve os problemas. Aquilo que eu acho é que tem que haver... O Parlamento tem que ser visto de outra forma. Tem que ser entendido, porque aqui, no fundo, este é o grande local de debate do país. O parlamentarismo é algo de fundamental e a imagem da Assembleia da República por vezes é negativa. Eu não vejo isso tanto pelo número, mas pode ser pelo número, não há qualquer tipo de problema. Aquilo que eu acho é outra coisa. Primeiro, acho que os círculos da imigração têm que ter mais deputados. Se somos 1,5 milhão de recenseados, eu já lá vou, associo isto a outro raciocínio, devemos ter mais deputados, que eu também venho do distrito de Castelo Branco, que é um distrito que se está a desertificar e que estamos a perder deputados. E, portanto, tem que haver uma ponderação naquilo que é o rateio do número de deputados e temos que dar às regiões mais desfavorecidas maior capacidade de representação. Tem que haver aqui alguma solidariedade com esses distritos e já agora às comunidades portuguesas, que é precisamente ao contrário. Tem muitos recenseados, muitos portugueses com o direito de possibilidade de votar para o número de representantes. Portanto, mais representantes para as comunidades portuguesas, uma possibilidade de um rateio que pondere a especificidade própria dos círculos eleitorais que estão a ficar desertificados para que haja capacidade de representação. Portanto, é muito mais que o 180 e 230. É uma voz que defende uma maior representação das comunidades portuguesas na Assembleia da República e que permita que os territórios que estão em desertificação não fiquem qualquer dia com uma representação paupérrima na Assembleia da República. E qual é aquela personalidade que gostaria de convidar para almoçar e nunca teve essa oportunidade, uma personalidade nacional ou internacional, que sente que iria aprender com essa pessoa e que a admira? São muitas, porque eu não consigo ter resposta. Pode enumerar várias. Não vou agora citar tanta gente, sobretudo na cultura e na música, que eu poderia, normalmente iria ter de dizer um político para que ficasse bem na fotografia, até porque um dos políticos que eu mais gostei de conhecer e consegui conhecer e consegui almoçar com ele foi o Jacques Chirac, que me marcou imenso, por razões óbvias, até porque foi o primeiro grande político internacional que fez uma campanha eleitoral num país, que é a França, que é um país com uma grande dimensão, e que fez uma política eleitoral e que na política de campanha eleitoral, fez campanha junto aos portugueses. Eu acho que isto foi um sinal que nós tínhamos chegado naquele país a um patamar que há alguém que é candidato a Presidente da República e que diz, eu também tenho que fazer campanha para aquele universo que são os portugueses que começavam a ter peso político. E com esse tive a oportunidade de almoçar. Se não, sou um grande fã de música, portanto, não vale a pena estar aqui a enumerar, mas aqueles meus amigos, sobretudo os de Castelo Branco, diriam, o Carlos Gonçalves é capaz de gostar de almoçar, por exemplo, com o Ian Hunter, que era o líder dos Muta Upel. Eles lá saberão porquê, mas isto é só uma, digamos, em tom de brincadeira, porque era uma realidade. Eu sou um grande fã e agora os outros são tantos na política. Eu na política tive a sorte até de cruzar, não digo almoçar ou jantar, de cruzar os políticos que eu mais admirei. Portanto, fui alguém que admirei muito o atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve muitos anos antes de ser Presidente da República, muitas vezes comigo nas comunidades, seja no Luxemburgo, seja na Bélgica, seja em Paris, onde ele aparecia todos os 15 dias, mas esses já estive com eles. Portanto, eu prefiro sonhar, e a área da cultura que nos permite sonhar, os meus grandes ídolos ou são na cultura, ou são no desporto, e na política acho que é mais a realidade.
E qual é que seria o prato principal dessa refeição? Já agora vou-lhe dizer uma coisa, eu costumo dizer, até porque gosto de ferir suscetibilidades e porque há muita gente que nem sequer conhece o prato, e porque eu sou beirão e da Beira Baixa e perto de Castelo Branco, um dos pratos que eu mais gosto, também não o como muitas vezes, é maranhos. Não sei se sabe o que é, mas pronto. E portanto aqueles que são beirões sabem o que é os maranhos, e normalmente costumo dizer isto porque muitas vezes eu, quando estou com pessoas que residem no Porto, ou em Lisboa, ou no estrangeiro, ninguém sabe o que é, fica-me bem estar-lhes a descrever o que é, faço promoção à minha terra e realmente é um prato extraordinário e convido, quando for, sei que também tem origem no distrito de Castelo Branco, procurar ir a Vila de Rei ou ir à Sertã, comer maranhos, e vai ver que se calhar vai dizer que realmente o Carlos Gonçalves tinha razão. E falando de literatura, tem assim algum autor preferido? Eu acho que a literatura marca-nos a todos, mas eu recordo uma vez, até porque isto tem a ver com o momento, eu passei vou aqui, não é o momento, passei um momento extremamente complicado, curto, mas complicado, e depois tinha um amigo meu chileno que me dizia assim, lê isto. E o que era um livro do Steinbeck, era Tortilha Flat. Eu não sei porquê, talvez pelo momento que eu vivia, o Tortilha Flat ficou para o resto da minha vida, independentemente de haver livros do Steinbeck até bem melhores que aquele. Mas quando se lê um livro que num momento em que se está a viver um momento difícil e que esse livro consegue prender-nos a atenção, é que realmente o livro tinha qualquer coisa de especial. Por isso eu nunca o esqueci. Mas na literatura portuguesa não vale a pena. Por exemplo, há um que me marca muito. Isto toda a gente vai falar do Saramago e tudo, mas há um que me marca por causa da geografia, que é a Jangada de Pedra. Porque a Jangada de Pedra, portanto, há um descolamento da Península Ibérica, portanto, aquilo é E esse aspecto de descolamento da Península Ibérica levou-me uma vez até a fazer uma conferência numa associação dos geógrafos franceses, desta visão de uma Península Ibérica que, no fundo, é europeia e não é, e esse livro não é talvez o melhor do Saramago, foi aquele que mais me marcou, porque tinha muito a ver com a visão que eu faço daquilo que era o espaço ibérico, da forma que nós relacionamos com a Europa Central e a Europa Oriental, eu acho muito interessante. E no cinema, há algum filme preferido? Eu não estava preparado, estou no cinema, é que eu às vezes tenho dificuldades de perceber como é que uma pessoa identifica um filme. Depois há um filme realmente que me marcou, que é um filme que eu nem sei o título em francês, nem sei se ele saiu em Portugal, do Oublié, que é Bife et Foie, que é um filme em que entra o Gérard Depardieu, entra também um dos Oublié. É um filme que me marcou, porque também tinha a ver com uma época, uma forma ousada de fazer cinema. Jean Carmet, que esteve ligado a outros filmes, já viu que eu tenho uma cultura muito também ligada à França, e o cinema francês, e o cinema italiano, e o cinema português, em alguns momentos, devem também continuar a fazer face a esse monstro, que é o monstro americano, agora outros monstros, e eu estou muito preocupado porque com os streamings, com um conjunto de operadoras que estão à distância de um iPad e de um telemóvel, eu acho que os criadores estão hoje com um pouco mais de dificuldades, é a minha impressão. Não é que eu seja um nostálgico de todos os tempos, porque os tempos são sempre bons, depende da forma como nós os vivemos, mas eu realmente estou muito preocupado com o mundo da cultura por essa razão. Hoje é mais difícil ser músico, eu citei o Ian Hunter, teria grandes dificuldades eventualmente de vencer, como venceram noutras épocas, e esse é que é um grande problema, e hoje mesmo em Portugal, mesmo a música portuguesa, nós temos pouca produção, temos pouco público, porque é evidente, o nosso país é pequeno, mas as condições são extremamente difíceis, e ser hoje artista em país da nossa dimensão não é algo de fundamental, quando nós sabemos que a educação e a cultura são essenciais e fundamentais para manter esta identidade, que não seria possível os portugueses que estão no estrangeiro manter a ligação que ainda mantém com o país ao fim de várias gerações, só se fomos um país com identidade e cultura forte. E, portanto, nós temos que alimentar isto, e a cultura, neste aspecto, é claramente essencial. Mas como eu não sou perito na área, aquilo que sei tem muito até a ver com a forma que vejo, não me vou pronunciar, deixo isto para outros colegas meus, mas eu tenho uma visão própria e muito crítica da forma como se encara o mundo da cultura em Portugal. E já viajou por muitos países, qual é aquele país que ainda não visitou e que gostaria mesmo de visitar? Aquele que está no topo da lista para uma próxima viagem? Há um país que eu gostaria de visitar, até porque toda a minha família já o visitou, menos eu, que é a Austrália.
que ainda por cima não foi o Capitão Cook que o descobriu, foi um navegador português, um marinheiro português, um tal Mendonça, como eu tenho o hábito de dizer, e está praticamente provado que também a Austrália foi descoberta por portugueses. Porque a Austrália, para alguém como eu, já disse, falei em geografia e tudo, é um mundo como a África. Eu, quando fui uma vez a Angola, tive a oportunidade de ir a Lubanga, a antiga Sá da Bandeira, com a meseta. Aquilo para mim foi uma coisa extraordinária, que eu tinha visto aquilo nos livros, nunca tinha visto in loco. E a Austrália, para a dimensão do espaço, é talvez um continente que tem país, que tem um espaço extraordinário para descobrir, e pelos relatos que eu tenho tido, sobretudo dos meus filhos, tive um filho lá a estudar, eu tenho uma grande vontade de lá ir, podia lá ter ido, teve preparada a minha ida, quando ele estava, o meu filho teve em Brisbane a estudar, simplesmente por causa da agenda parlamentar, não conseguia arranjar os 15 dias suficientes para me poder ter deslocado na altura, mas era realmente o país que eu gostava de viver, gostava de visitar, onde vive, acho que é importante dizê-lo aqui, uma comunidade portuguesa significativa e que conheço-me bem a conselheira das comunidades portuguesas, que vive em Melbourne, também tenho família, a minha mulher tem lá família, e realmente convém não esquecer que a Austrália também é uma comunidade portuguesa muito, muito, muito interessante. E passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou mais palavras o que é que associa a estas palavras. E o primeiro que escolhi é, obviamente, diáspora. Portugal. Euro 2016. Eu não posso utilizar o termo que ia utilizar, porque seria mal visto pelos meus amigos franceses. Eu diria orgulho. Ensino de português no estrangeiro. O ensino de estrangeiro. Isso tem que encontrar a palavra certa, porque o aí não era uma palavra. Eu fazia aqui uma dissertação para aquilo que está lá insuficiente. Cabo Delgado. Complicado. Gaiola Dourada. Gaiola Dourada. Como é que eu ia te explicar? Não é fácil encontrar uma palavra, porque o Gaiola Dourada é um filme que teve uma particularidade. Tem coisas boas e tem coisas negativas, mas tem algo de fundamental, que é uma comunidade que consegue rir dela própria. Quando nós conseguimos rir de nós próprios daquilo é que já ultrapassamos um problema. Portanto, o Gaiola Dourada teve esse, não sei se tinha esse objetivo, mas acabou por concretizar um objetivo, que é de percebermos que em Portugal, os portugueses de França, que neste caso era a França, já não têm vergonha daquilo que foram, daquilo que são e da sua Portugalidade. Eu dizia que é só uma palavra. Não pode ser mais que um. Não, eu poderia dizer que é essa capacidade de rir de nós próprios. Bielorrússia. Bielorrússia é uma afronta. Diplomacia. Diplomacia, instrumento fundamental para Portugal. Geografia. A geografia é quase a minha forma de estar. Conselho da Europa. Uma grande surpresa para mim, positiva. Voto eletrónico. Uma ambição. Cívica. Um exemplo. Cooperação. Importante para Portugal. E futuro. Como é que é a pergunta? Futuro. Futuro não sei. Há bocadinho perguntou-me entre sonhar... Sonho e realidade. Sonho e realidade. Eu disse sonhar. E utilizando aqui as palavras, olha, do Presidente da República Socialista francês, é preciso preparar o futuro, é preciso pensar o futuro para realmente termos futuro. Portanto, eu acho que é isso fundamental. Nós temos hoje que pensar o nosso futuro, ter a ambição para um futuro, ambição para o termos. Porque se vivemos no dia-a-dia e no pragmatismo, com políticas pragmáticas e de concretização imediata, não sei como é que será o futuro. E falou de se ter cruzado com vários chefes de Estado, também se cruzou com o Ramalhianes, ainda mais jovem. Isso foi o primeiro, porque o Ramalhianes, em campanha eleitoral, não me recordo qual, passou pela aldeia da minha naturalidade, eu estava lá de fim de semana, ele parou no cruzamento para cumprimentar umas pessoas que estavam lá e, portanto, foi o primeiro Presidente da República que eu tive a oportunidade de saudar. É um beirão, portanto, é de Alcaíns, isso também enche de orgulho quem é da Beira Baixa e quem é próximo de Castelo Branco, e acho que foi um presidente que à sua maneira marcou, e de que maneira, o nosso país, e marcou, como é evidente, as gerações futuras, porque ao momento dado tomou um conjunto de decisões que foram importantes para
para Portugal, para o tal Portugal, porque as pessoas esquecem-se que as pessoas antes do 25 de Abril saíram por razões económicas, por razões políticas, outros porque não queriam ir à guerra do ultramar, e que o 25 de Abril e aquilo que sucedeu ao 25 de Abril permitiu, como é evidente, o regresso às relações e às ligações com o país e território de origem. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? A palavra que eu diria, não há, mas acho que é um país extraordinário, acho que um país que, com esta dimensão, mas que consegue desde logo manter uma diáspora que está em países extremamente desenvolvidos. Hoje nota-se menos a diferença, mas notava-se mais, e eles mantêm-se ligados a Portugal, um país que consegue ter uma política externa, ou pelo menos um peso no plano externo muito superior àquilo que ele vale no PIB. Portugal tem realmente o papel a desempenhar, e tem-o desempenhado em termos externos, através da sua diplomacia em política externa, e portanto eu acho que é um país extraordinário. É um sonho, acho que Portugal é o tal sonho que se vai concretizando, mas nós temos que dar, como é evidente, capacidade para que o país continue nesta senda, que é um país, que eu repito, a palavra que eu utilizo mesmo é extraordinário. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Acho que é uma mensagem de esperança. Eu falei há pouco da capacidade de superação de dificuldades para quem saiu. Poderia lembrar também os diferentes momentos difíceis que Portugal conheceu a vários níveis e que obrigou os portugueses a vários momentos a fazer grandes esforços. Nós temos é que criar condições para que o país se desenvolva, para que o país cresça, e se o país crescer e desenvolver, vai ao encontro daquilo que é a minha representação, é que as pessoas não precisam de sair. Em Portugal há uma qualidade de vida extraordinária, é um país que tem realmente condições, saibamos nós, com o trabalho de todos, encontrar soluções para que este país ainda consiga ser melhor, consiga ser mais justo, porque as injustiças que existem neste país e as diferenças que existem a vários níveis entre portugueses, acho que têm que, pelo menos, ser reduzidas, e certamente o futuro será que sejam abolidas. Viver em Portugal é bom, mas viver bem em Portugal deve ser o objetivo de todos. Carlos Alberto Gonçalves, muito obrigado pelo seu. Eu é que agradeço, e foi um bom momento até de regressar a outros tempos da minha vida. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a todos que nos seguem lá em casa, e um grande abraço para toda a diáspora portuguesa. Continuem a seguir o projeto. Obrigado.